É, eu gostaria de iniciar a nossa conversa na noite de hoje, propondo a vocês uma página, como é de praxe, né, nos estudos do grupo, nas palestras que a gente está acostumado a ver aqui no grupo. Então, eu vou ler uma página e logo depois a gente vai fazer uma prece para que a gente possa ainda mais se colocar na condição de canais da espiritualidade e que a gente possa aproveitar na noite de hoje da melhor forma possível. Então, que seja bastante proveitoso, que a gente possa levar para o nosso coração aquilo que, se Deus quiser, a gente conseguir captar, né, passar, transmitir a vocês na noite de hoje. Então, a gente vai ler um trecho do Evangelho, né? E eu vou pedir licença a vocês para poder ler aqui, para tirar o óculos, para a gente ler. Deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse: Deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, não implicavam somente o chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos, ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o tacho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. É o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós convidamos aos nossos amigos que estão aqui presentes conosco nessa live de hoje, para que a gente possa junto elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador de amor e misericórdia, pedindo a nossa assistência devida para a noite de hoje, pedindo ainda aos amigos da espiritualidade que façam guarda ao nosso lado, nos protegendo, nos intuindo. Que possamos então nos colocar em uma posição confortável para que nós possamos nos concentrarmos e pedirmos assim a ajuda e o amparo da espiritualidade maior. Agradecidos estamos, Pai querido, na noite de hoje, porque nos encontramos em Sua presença, na companhia dos nossos amigos da espiritualidade, na companhia de Jesus, o nosso irmão incansável de todas as horas, e dos nossos anjos guardiães. Que possamos aproveitar a noite de hoje para refletirmos a respeito do tema a ser falado e que possamos trazer aos nossos corações o chamado de Jesus de acordo com as nossas necessidades. Confiamos em Ti, Pai querido, confiamos nos Seus desígnios, na Sua inteligência que é suprema e na governabilidade de tudo o que nos acontece, de tudo o que está acontecendo no nosso planeta, nas nossas existências, e por isso te damos graças sempre. Pedimos mais uma vez a licença aos nossos mentores e amigos espirituais das casas, irmãs que
que estão presentes neste momento, que nos amparem, nos favoreçam e nos deem a permissão devida para iniciarmos a reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, quem chegou agora há pouco deve estar estranhando a questão do horário, é que nós tivemos um problema técnico que nós colocamos no início. Esse problema técnico é um problema que se encontra entre o computador e a cadeira, no caso, eu mesma. Então, demorei um pouco para habilitar, já estava ficando nervosa, mas eu falo que nada é por acaso, assim como nos diz, nos esclarece Kardec, no Livro dos Espíritos, e não é à toa que nós estamos aqui hoje. O tema proposto, assim como nós vimos ali no início, é a afabilidade e a doçura. É um tema que me dá muita alegria de desenvolver, porque é um tema do Evangelho, é um tema que nos faz refletirmos a respeito da nossa condição humana e vem ao encontro, como nós dissemos, estamos num momento de uma conversa espírita e a gente não pode deixar de falar da universalidade dos conhecimentos da doutrina espírita. E ela se deu por agora, quando nós abrimos aqui esse pequeno trecho para que a gente pudesse começar a nossa reunião, a nossa fala. E ele diz exatamente disso, do despertamento da criatura, do mundo, de nós espíritos que aqui estamos encarnados. Mas ele fala num despertar nosso interno, quando ele fala assim, deixai vir a minhas criancinhas. A gente costuma imaginar que Jesus falava lá na época para as crianças do mundo físico, para as crianças em corpos de crianças, mas não, ele estava falando para todos nós que estamos engatinhando no conhecimento da doutrina espírita, no aprimoramento espiritual, que eu acho muito importante a gente colocar isso. Nós estamos aqui nos aprimorando, estamos estudando a doutrina espírita, estamos refletindo à medida que nós vamos falando, nós vamos nos inserindo no contexto que nos é colocado na noite de hoje, afabilidade e doçura. E até o finalzinho a gente vai entender um pouco mais a respeito do que Jesus queria nos deixar, deixar gravado em nós. Quando a gente fala gravado, a gente se remete àquelas marcas, que Jesus nos deixa quando nos alcança o coração. São marcas que não apagam jamais. Por quê? Porque a gente faz o entendimento, a gente traz para o nosso coração, a gente aplica na nossa existência, a gente faz com que a nossa consciência efetivamente desperte para aquela lição. E, assim por dizer, somos essas crianças espirituais. Ou seja, nós precisamos sempre de uma orientação, seja ela no mundo físico, através dos nossos familiares, dos nossos amigos, que muitas vezes se veem incapacitados, até mesmo para nos orientar de forma mais específica, porque como somos crianças, nós temos as nossas mazelas espirituais. A gente está no mundo ainda de provas e expiações. Sabemos todos que estamos passando por um momento de transição planetária, Ou seja, Kardec, o nosso querido Hippolyte Léon Denis Rivaio, Kardec, para nós, nos coloca uma coisa muito importante. Na época que ele divulgou a Gênese, publicou a Gênese, um dos 5 livros básicos da doutrina espírita, que também tem umas lições assim grandiosas e necessárias ao nosso estudo. Lá ele coloca em um determinado momento, que me parece que é na lição A Nova Era, e ele coloca, eu não sei dizer o número do capítulo, tá? Mas depois eu posso até colocar, fazer chegar a vocês. Então, nessa parte, Kardec, ele reflexiona a respeito da importância, dessa transição, de um planeta para o outro, ou seja, o planeta de provas e expiações rumo ao mundo de regeneração, que não é um mundo milagroso, que muitas pessoas às vezes confundem, a gente às vezes confunde, A gente às vezes acredita que
o mundo de regeneração é aquele mundo que total, todo mundo muito desperto para o amor ao próximo, para a empatia, para a família, para a espiritualidade. E a gente vê que a gente continua tendo dificuldades. O despertamento, ele é lento e progressivo, né? E ele deve ser assim, continuado, exatamente para não causar trauma e nem equívocos que de repente possam acontecer conosco, né? Espíritos, no caso que eu estou falando. Então, o que, que acontece? Kardec, lá em 1869, quando é publicada a Gênese, ele coloca assim, que eu acho uma frase assim pontual, e essa semana também num grupo de estudo eu cheguei a discutir, ele coloca assim que nós estamos no mundo de provas e expiações, estamos às portas, olha só, às portas do mundo de regeneração. E aí eu comecei a refletir quando eu vi isso pela primeira vez, alguns anos atrás, quando ele coloca assim, olha, estamos às portas do mundo de regeneração. O que, que ele queria dizer? Né? O que, que a gente ouve? Alguém fala assim, olha, eu estou na sua porta. Quer dizer que é imediatamente. Mas aí a gente tem que começar a acreditar que o imediatamente da espiritualidade, o imediatamento de Deus, ele é diferenciado, não é o mesmo imediatamente que o nosso. Então a gente cria uma certa confusão, uma certa dificuldade. Então nós estamos nesse momento de transição, a gente sabe que está sendo exigido muita coisa de todos nós, muita paciência, muitas vibrações concentradas, positivas. Eu digo na nossa família, na nossa casa, no mundo inteiro. E nós estamos exatamente sendo exigidos na afabilidade e na doçura, que Jesus nos alerta que teria que ser uma coisa verdadeira, né? Não é aquela coisa assim só de casquinha, né? A gente fala muito disso, né? Que da aparência, né? Só daquela condição que a gente, eu acho que agora dá para ser bom, dá para ser empático, dá para ser positivo, entusiasta. Não, ele fala de um comportamento que vai além do comportamento social que a gente às vezes percebe, né? Ele fala assim, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, principalmente nós que nos propomos as nossas mudanças internas. E a gente sabe que não é fácil, né? Nós, quando começamos a conhecer a doutrina espírita, a gente é como se descortinasse um mundo novo para a gente. Quem não se viu nessa condição, a gente, quando lê um livro, a gente fica muito empolgado. Então, aquilo é como se abrisse um novo leque na nossa vida, na nossa existência. E aí a gente fala assim: olha, agora eu vou fazer tudo diferente. Né? A gente se posiciona nessa maneira. E a gente acredita que essa mudança, ela é uma mudança efetiva. E a gente começar a acreditar nisso é muito importante. É muito importante para o nosso posicionamento futuro, para o nosso comportamento futuro. Então, que a gente continue pensando assim, que a gente haja assim efetivamente. Mas daí o que, que acontece? Uma contrariedade no nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho. A gente muda, a gente se aborrece, a gente às vezes age com certa rispidez. Às vezes a gente é confrontado nessa situação dentro da nossa própria casa, do nosso lar. Né? Então, a gente muda o comportamento. E a gente perde a paciência, a gente às vezes fala uma coisa que a gente não quer e a gente se arrepende. A gente se posiciona de maneira ríspida demais, né? Principalmente com aqueles que nos são próximos e que nos conhecem. Quem a gente não tem muita intimidade, a gente às vezes se resguarda, né? A gente fala, a gente, antes de falar, a gente, opa! Aí eu não sei, eu não me recordo se é o José Raul Teixeira, né? Uma mensagem há pouco tempo que eu vi, que coloca assim: vamos agir com os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão à nossa volta, da forma como se a gente não os conhecesse. O que, que ele quis dizer com isso? Isso aí desperta uma reflexão para a gente. O que, que ele quis dizer com isso?
que a gente haja com toda a polidez. Não é importante isso, assim, com toda a educação, que a gente realmente, né, com os outros, isso acontece, que a gente pisa em ovos para falar, não é? Porque dessa forma a gente se disciplina. E o nosso querido Emmanuel, ele tem um jargão, né, que a gente conhece espírito, uma frase famosa, que até quem gosta muito de falar nessa frase é o meu amigo Alexandre Vitorino, né? Ele sempre lembrava isso nas nossas reuniões de mocidade, nas palestras também de vez em quando ele coloca. Ou seja, a disciplina antecede a espontaneidade, né? Ou seja, se a gente se coloca naquela atitude de vigília, como Jesus nos cobra a todo momento, que a gente vê no Evangelho, ele fala assim: orai, não é apenas orar, ele fala orai e vigiai. O que é isso? Orar e vigiar? A gente ficar na janela? Não, a gente tomando conta dos outros, né? Daquele que está do meu lado. A gente fala muito disso, às vezes, quando a gente está fazendo culto no lar, né? Aí a gente começa a ler a lição, a gente fala, poxa vida, fulano podia estar aqui para ouvir isso, né? A minha irmã tinha que estar aqui. Isso é para ela. A gente sempre acha que é para os outros, mas não, é para a gente mesmo. E Jesus, quando fala assim, orai e vigiai, ele fala que é para vigiar a gente mesmo. Vigiar as nossas atitudes, os nossos sentimentos para com os outros. A gente não se deixar levar pelas emoções do momento, porque elas nos traem. Elas nos traem. Porque às vezes a gente está naquele direcionamento, lembra que a gente colocou no início, a gente conheceu a doutrina espírita, a gente está empolgadíssimo. A gente acha assim que, nossa, agora eu vou arrasar. Estou sabendo tudo. É como a gente soubesse lá, né? Ó, tivemos lá uma lição, vamos colocar assim uma coisa prática, de andar de bicicleta. A gente fala, agora eu vou arrasar. Eu vou sair por aí andando de bicicleta, eu vou. Daqui a pouco a gente toma um tombo. Né? Então, a gente conhecendo a doutrina espírita, a gente lendo um livro com conteúdo legal, aquilo ali toca com o nosso coração, a gente se empolga e vai. Só que aí, esses contratempos na nossa vida, adiante, eles acabam nos trazendo a realidade. E mostram para a gente verdadeiramente quem somos nós, né? Fala assim, opa, peraí. Reflete, né? Reflete, calma, segura a onda. Ainda não é dessa vez. Tem uma musiquinha espírita que a Anne até sabe, e de repente a tia Patrícia também sabe, tia Cida com certeza sabe aí, que está ouvindo a gente, que ela fala que a musiquinha ela coloca tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. Isso aí somos nós espíritas. Esse é um recado para nós. Não é? Não é porque a gente errou uma vez que a gente vai desanimar. E muitas vezes a gente também encontra alguns amigos nossos, meio espírita, principalmente também pessoas que estão começando agora ou que já começaram há um tempo atrás. E aí vem aquela seguinte questão, né? A gente fala assim, aí, né? Qual é a sua religião? Né? O que você está fazendo? Aonde você está indo? A pessoa fala assim, olha, eu tô indo ao centro espírita, mas eu não posso me considerar espírita. Como não? Não, porque olha, eu ainda tenho muitos problemas, muitas indisciplinas, eu ainda sou muito imperfeito. Aí a gente acaba caindo em erro, porque em realidade, né, Kardec coloca pra gente também numa célebre frase da sua autoria, querendo despertar a gente aí para a necessidade de tudo. Aí ele coloca assim: espírita, né? Isso aí também é um outro jargão muito importante que a gente diga quando a gente está estudando a afabilidade e a doçura do evangelho, né? Aí ele coloca assim, olha, o espírita, o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pelo esforço que ele empreende, olha só, em dominar as suas más tendências. Ele não está falando que espírita é aquele que conseguiu, né, aquele progresso total, que se assim o fosse, não estaria nem nesse orbe terrestre, já estaria no mundo além do regeneração, né? Por aqui não estaria, nesse mundo de provas e expiações. Então ele fala assim: todo aquele que se esforça, preste atenção,
se esforça para dominar as suas más tendências. A Anne lembrou lá, olha, na mensagem aqui, dê um sorriso, né? Aí essa música é muito bacana e ela traz essa mensagem pra gente, para que a gente não desanime, né? Dê um sorriso só, sorriso aberto, né? Sorriso certo, cheio de amor. Aí ele coloca que quem tem Jesus gosta de cantar, fica sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai a colar e de novo levanta e continua a cantar. Olha que mensagem profunda isso. E é o que Kardec está falando, né? E o que Jesus também nos coloca, né? Que ele veio para quem? Para quem Jesus veio? Para aquelas pessoas que estavam evoluídas, inspiradíssimas, para os missionários? Não. Jesus veio para aqueles que necessitam o aprimoramento espiritual, o aprimoramento mental, o aprimoramento cultural, enfim, aqueles que estão buscando, né, uma plataforma aí evolutiva, ascender no degrau da evolução. Ele não veio para quem está curado. Assim como as pessoas colocam a seguinte questão aqui da Brasil, né? A pátria do evangelho, e a pessoa fica questionando isso. Como assim? Pátria do evangelho? Com tanto sofrimento, com tantas dificuldades, com tantas diferenças sociais, com fome, com pessoas ainda que não descobriram a importância do evangelho, de se colocar a favor do próximo, com o próximo, ajudar a amar, enfim. Que pátria do evangelho é essa? E aí, Jesus vem dentro do evangelho e nos coloca isso. Peraí, né? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, daquelas pessoas que necessitam, né? O Brasil é um hospital que recebe toda a gente, né? Tanto do mundo físico quanto do plano espiritual, né? Aqui a gente tem um congraçamento de todas as religiões, né? De todas as raças que existem na nossa terra e a gente recebe, vamos dizer assim, a contribuição de outros países, né? E a gente também dá essa contribuição, a gente acolhe. Então é por isso que nós somos o coração do mundo, né? E a pátria do evangelho. É aqui que tem que se difundir a palavra do Cristo, né? Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça, e olhos de ver, que veja e que pratique verdadeiramente. Né? Nós não podemos nos ater somente às questões negativas do mundo. Né? A gente fala assim, nossa, a gente está vivendo esse momento de transição e a gente vê onde a empatia, onde isso, onde aquilo, e nós nos esquecemos que nós temos o lado dolorido, o lado ainda que nós consideramos ruim, mas também nós temos o lado bom da situação. Nunca vimos tantas pessoas unidas e preocupadas, né, em acabar ou resolver a fome do outro, seja ela em todos os níveis, né? A gente nunca viu tanta live, não é verdade? A gente pessoas que de repente não tinham condições de ir a um show de um artista famoso, agora tá vendo pelo computador e de graça, né? Os centros espíritas se aprimorando, né? Eu tendo que estudar informática para poder aparecer aqui e mesmo assim fazendo bobagem. Então, olha, a gente progride, a gente se coloca no nível sempre de aprendiz, né? Agora a gente está convivendo mais em família. Nós estamos agora com a possibilidade de verdadeiramente nos conhecer um pouco mais. Então a gente vê que o progresso, mesmo nos momentos que a gente considera de caos, o progresso se instala. E isso está onde, meus amigos? No livro dos Espíritos, aonde os Espíritos passam para a gente a questão das guerras. Né? O que advém desse momento de guerra? Será que é só sofrimento? Se é só a dor? Os Espíritos colocam, né? E Jesus também coloca, né? Que ai daqueles que provocarem o escândalo, né? Responderão de acordo com
as suas ações. Mas o que, que acontece? Dos grandes caos, né? Dos grandes fenômenos, vamos dizer assim, de catástrofes, sejam elas de naturezas físicas ou emocionais, nós sempre experimentamos um progresso. Né? E daí a necessidade de nos mantermos, como que a gente pode dizer, de forma tranquila, né? Com a devida afabilidade, a devida doçuras reais, né? Real. A gente não pode só fazer número, não é? A gente não pode fazer um teatro. A gente tem que entender que a gente está em fase de aprendizado. Né? Eu me lembro muito bem de uma colocação do Rossandro Klinger, né? Que é também um orador espírita, e ele coloca assim que muitas vezes a gente traz para a casa espírita, né? E a gente às vezes fala assim, ia lá, o meu companheiro na casa espírita, ele está ali falando, né? Mas vai conviver com ele para você ver. Isso aí é falsidade. A pessoa é falsa. Aí o Rossandro fala assim: não, ele não é falso. Ele está se disciplinando. Lembram da que nós colocamos a respeito da frase de Emmanuel? Emmanuel falava: a disciplina vai anteceder a espontaneidade. Então, aquelas pessoas que muitas vezes a gente critica, não entende e agem dessa forma, muitas vezes não agem por maldade. Elas estão no exercício, tá, de si mesmas. E nós, como espíritas, nós temos que praticar exatamente o que? A doçura, a indulgência, que a página, né? Exatamente aqui, olha, a gente vai ver o capítulo 9, né? O capítulo 9 ele fala que nós devemos exercitar a indulgência. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O que, que Jesus quer dizer com isso? Né? Para que a gente possa eliminar da nossa vida aqueles sentimentos de hostilidade, né, de vingança, né, de raiva, de partir para a violência. Né? A gente tem que verdadeiramente se disciplinar. Que a afabilidade, a indulgência, a doçura, ela não seja apenas um verniz que vai ser desgastado com o tempo ou com uma atitude que os outros venham a tomar contra a gente. E a gente vai, pá, se desconstrói, se desmancha. Aí eu vou fazer o quê? Aflorar o homem velho. Muitas vezes isso acontece com a gente, não é? Pegando lá, deu um sorriso só, aquela música que a Anne nos lembrou o nome. Ou seja, a gente caiu. Opa, vamos respirar. Olha que bênção, vamos refletir. E olha que maravilha, vamos agir diferente daquilo que nós agíamos antes. Porque se nós começarmos a pensar, a refletirmos, antes de nós estudarmos a doutrina espírita, antes de nós nos dedicarmos às leituras dos livros espíritas, o que, que acontecia com a gente? A gente não estava nem aí, não é? Às vezes éramos ríspidos com aquelas pessoas que estavam à nossa frente, não reconhecíamos o trabalho do outro e para a gente isso era normal. Hoje em dia, se a gente faz uma coisa dessas, a gente se recolhe. A gente começa a avaliar, poxa, né, o que, que eu fiz? Né? Aquilo dá uma dor na gente, dói no nosso coração. Né? Agir mal com os outros, criar uma dificuldade com as outras pessoas. Infelizmente, se nós assim agimos, isso nos afeta profundamente. Olha o progresso. Olha a afabilidade e a doçura verdadeira que Jesus gostaria que nós plantássemos em nós mesmos. Né? Não no outro. Né? A gente esquece o outro, a gente fala na gente. Né? Vamos esquecer o outro e vamos analisar as nossas atitudes. O que, que a gente pode fazer? Muitas vezes a gente reclama, ninguém faz nada, coisa e tal. A gente faz. Muitas vezes a gente fala assim, eu quero paz, eu não tenho um minuto de paz na minha vida. Mas a gente se coloca na situação, no modo construção da paz.
né? A gente agora está no mundo da informática, no mundo das tecnologias. A gente regula ali, não é a Sandra falando. Sandra, eu tô falando para mim, a gente fala sempre pra gente também, né? A gente às vezes se coloca nesse modo análise pessoal de construção verdadeira da paz. Por que que às vezes a gente não coloca isso? Porque é mais fácil a gente analisar o outro. Então a gente tem que procurar ter esse olhar de carinho com a gente também. Não é também se cobrar o tempo todo, né? Porque ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta. A gente não aguenta em casa, né? Aquela pessoa que fica cobrando a gente toda hora. Não, a gente tem que ser fraterno com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, principalmente, que estão lutando no nosso dia a dia, aquelas pessoas que dividem com a gente a nossa casa, o lar, né? Esse local de bênção que a gente hoje está aprendendo também a valorizar ainda mais. Né? A gente está fazendo reparos, a gente está arrumando melhor, a gente está tendo esse tempo. Antes a gente vivia muito tempo fora, a gente fugia. Agora a gente não pode, desculpa, agora a gente não pode fugir para lugar nenhum. A gente tem que ficar em casa, né? Para a gente se cuidar e cuidar do próximo, né? Isso aí é empatia, olha só. Quem faz isso está sendo empático, tá se colocando no lugar do outro, né? Assim como Jesus. Eu costumo colocar, gosto muito dessa palavra, porque às vezes a gente confunde, mas é alteridade, não é autoridade. Porque Jesus tinha alteridade e tinha uma autoridade moral. Duas coisas: autoridade moral e alteridade. Alteridade é a capacidade, né? É outra definição aí para empatia. É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Jesus fazia isso de um modo primoroso. Eu costumo dizer que eu sou fã de Jesus e sou fã de Kardec, de carteirinha, tá? Sou mesmo, sou mesmo. Porque são dois espíritos, né? Jesus, o espírito mais evoluído que por aqui passou. Kardec continua afirmando isso na Gênesis, tá? No Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Céu e Inferno, em todas as obras básicas da doutrina espírita, Kardec coloca isso. Né? Então Jesus foi o espírito de maior evolução que por aqui passou. Por isso que ele é considerado o nosso guia e modelo. Se a gente quer seguir alguém, a gente persegue e segue o condicionamento, aquilo que Jesus falou. Né? Então assim, já que Jesus colocou, levantou, né, o candeeiro, né, pegou aquela luminária e não colocou embaixo ali do móvel, colocou o mais alto possível. Para quê? Para que muitas pessoas tivessem acesso a isso. E se ele coloca para gente essa atitude amorosa, né, de se colocar no lugar do outro, a gente se colocando no lugar do outro, a gente também tem que se colocar, muitas vezes, no nosso interior, né, e não se cobrar toda hora, porque a gente tem que entender e, mais uma vez, se disciplinar, né, a pensar que a gente faz o que a gente de melhor pode fazer com os recursos que a gente tem, no momento que a gente tem. Então a gente tem que lidar com o agora, né? A gente tem que usar o passado como uma mola propulsora. É isso que Kardec coloca pra gente, que Jesus ensina a todo momento que ele acolhe um irmão que o vai procurar em busca de uma cura. Não era isso que Jesus fazia? Aí as pessoas ficavam assim, mestre, mas ele é um ladrão. Não tinha isso? Mestre, mas essa mulher, ela é uma prostituta. Mestre, aquele ali é um cobrador de impostos. A pessoa que era mais detestada na época era o cobrador de impostos. Aí Jesus dizia, ele precisa de ajuda. Ele é um doente. Assim como nós, não é? Não é porque a gente agora no momento está com a nossa saúde física boa, a gente tem uma dor de cabeça de vez em quando, uma dor no pé, uma dor na coluna, resultado aí do quê? Né? Do exercício do nosso corpo físico durante muitos anos. Né? A gente está chegando nessa fase. Então, normal a gente sentir uma dor no joelho, uma dor na... A gente passa um remedinho, toma um analgésico, que seja, a gente melhora. Né? Mas e as dores da alma? Aquilo que nós trazemos em, centenas e centenas de anos,
que a gente está aqui para quê? Para a gente colocar para fora. Tantas coisas nós erramos no passado. A gente vai carregar essa mochila pesada? Não vamos, não. Por favor. A gente usa aquilo como mola propulsora. Olha, se eu agir assim, meu amigo, me perdoe. Não é? A gente se colocar naquela atitude de pedir o perdão devido a quem nós devemos. É para isso que nós estamos no plano de provas e expiações. A gente está espiando. E o espiar é exatamente o quê? O espiar é reparar o mal que a gente possa ter feito. Ah, a gente só vai reparar o mal lá atrás? Não. Nessa encarnação também, a todo momento. A gente tem essa oportunidade, pelo amor de Deus. A gente errou, né? A gente tem que ser humilde. E é isso que o Cristo nos fala. Que sejamos humildes, que possamos reconhecer as dificuldades do outro. E também reconhecer as nossas dificuldades. Então, baseado nisso que nós estamos colocando, tá? Que a gente não tá. Ah, a Mônica tá trazendo uma coisa assim inédita. Não, não é inédito. Tá aqui no Evangelho. Nesse capítulo de hoje, nesse item aqui, olha. O item 6, a afabilidade e a doçura, né? É isso que ele fala. E Jesus ainda coloca uma coisa muito importante, né? Jesus não, né? Lázaro, né? Que é esse item 6 aqui da instrução dos espíritos, que ficou pra gente, que eu adoro demais isso daqui, é Lázaro quem assina, né? Paris, 1861. Então ele coloca aqui assim: não basta, tá? Vou pedir licença para vocês, só para falar essa primeira frase aqui, que eu acho que é importantíssima para todos nós, inclusive para mim, tá? Porque quando a gente fala, é importante a gente colocar que a gente está falando para a gente mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: a pessoa está ali na frente, ela sabe de. Não, a gente não sabe nada. É para isso que a gente está fazendo, estudando para a gente. Eu estou estudando para mim. Até vou utilizar aqui um momento aqui todo meu, né? Então, eu estou estudando para mim. Aí tem hora que eu falo assim: poxa vida, eu já vi essa lição há não sei quantos anos atrás. Mas aí agora, nossa, eu estou vendo de outra maneira, de outra perspectiva. Vocês estão compreendendo como é que é a universalidade do conhecimento espírita e a oportunidade que a espiritualidade nos dá toda hora da gente poder absorver tudo isso. E aí Lázaro vem para a gente e coloca aqui, ó: não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso. Olha que perigo, né? Aí eu fico pensando, meu Deus, não é, gente? Olha que perigo. Ele fala isso pra gente. Não adianta a gente ficar repetindo. A gente vai fazer igual aquela. Eu lembro, né? Que às vezes a gente chegava em casa, né? Vocês me permitam aqui fazer um paralelo com a minha vida aí pregressa, junto com a minha mãe. E mãe, a gente sabe que ensina muita coisa, e minha mãe também me ensinou bastante, né? Que agora está na espiritualidade. Se Deus quiser, ela também está absorvendo aqui essas energias positivas da gente aqui. Então minha mãe um dia virou para mim e falou assim, aí eu cheguei em casa: mãe, olha só, a pessoa falou isso, né? Ela falou assim: quem falou? Aí eu: ih, mãe, não sei. Da onde veio essa ideia? Eu falei: ih, mãe, não sei. Ela falou: olha, que perigo isso, né? Você está ouvindo o galo cantar, você está repetindo o canto e não sabe nem o que foi que o galo cantou. E às vezes a gente faz assim. A gente se põe a falar, a falar, a falar e a falar, sem se ouvir, o que é pior, né? Mas às vezes a gente está falando, mas não está introjetando, a gente não está trazendo para o coração. A mesma coisa aqui. Se a gente está aqui, ó, gente, dá licença, eu também vou falar que eu amo vocês, tá? Tia Cida e Anne ali estão fazendo declaração de amor ali, ó. E a gente também quer. Boas vibrações. Então, assim, muitas vezes a gente repete essas coisas e a gente não se ouve. A gente aprende e não executa da forma correta que tem que executar. A gente não põe em prática. Ou às vezes a gente guarda pra gente. Se a gente não guarda pra gente, né, a gente só fala da boca pra fora. E na hora que verdadeiramente a gente precisa daquele conhecimento, precisa daquele momento, daquela lição na vida da gente, né? Nós estamos passando
na Terra agora por momentos de muita dificuldade. Todos nós de muita dificuldade. E aí vem aquela questão, né? Estamos num momento de dificuldade, né? E aí o que que acontece? A gente, como que é o nosso agir? Às vezes a gente fica inseguro, mas a gente tem que ter em mente que nada acontece sem a vigilância de nosso Pai Criador. Se esses momentos de dificuldade aqui na Terra que nós estamos passando, isso daí, segundo a espiritualidade, né, ela é necessária para nós. Então a gente tem que atentar para isso. Não é à toa, né? Nós estamos vivendo esse momento aqui, não é à toa. Não é à toa que nós estamos aqui. Não é à toa que nós estamos reencarnados nesse país, nessa data, na Terra, nesse momento. Nós estamos passando por transformações íntimas. A Terra passa por transformações íntimas. Não é a transformação física, tal qual Kardec nos coloca na Gênese, nesse capítulo Nova Era, ele coloca que seria chegado um momento em que a Terra sofreria, né? Ele fala assim, não são as entranhas da humanidade que se sacudirão, né? Desculpa, não são as entranhas da Terra que se sacudirão, são as entranhas da humanidade, tá? Aguardem aí como é que fala? A minha retificação na frase, né? Kardec coloca isso. Não são as entranhas da Terra que se sacudirão nesse momento de transição planetária, mas sim as entranhas da humanidade. Então a gente tem que ter essa atenção. Então, a gente não pode só ficar repetindo, como o galo que ouviu cantar, ou seja, da boca para fora, sem saber a origem, sem sentir. Nós não podemos fazer isso. A gente tem que falar com propriedade, agir com propriedade. Se nós ainda não conseguimos fazer isso agora, que a gente tenha consciência que mais cedo ou mais tarde isso vai se dar no interior naturalmente. Mas que a gente não desista ao primeiro embate, à primeira queda, como a Anne muito bem lembrou lá no livro, na canção Dê um Sorriso, né? Uma canção espírita que vale até mesmo como lição para a gente, também acréscimo de lição na noite de hoje, né? Dentro desse tema que nós estamos colocando, que é a afabilidade e a doçura. Então ele fala para a gente, né, Lázaro, que não adianta a gente se revestir, não é, com vestes riquíssimas, né, com joias, a gente se adornar, né, se a alma, se o nosso interior não tiver verdadeiramente transformado, né? Jesus também tinha uma outra frase muito pontual, né? Ele dizia que seríamos como túmulos caiados, né? Por fora limpos, né? Branquinhos, mas por dentro guardando lá a putrefação dos corpos físicos que nós habitamos aqui na Terra por enquanto, né? Então que a gente atente para essas questões, né? Que a gente não se cobre tanto também, mas que a gente se coloca naquela postura da disciplina da vigilância. Tenho que vigiar as minhas ações, não é? Parear com o que eu aprendo, o que eu executo. A gente tem que ter aí vamos dizer assim, uma sintonia nessa questão. Interessante isso, pontual, verdadeiro, necessário. A gente tem que afinar o que a gente aprende com as atitudes que a gente tem, principalmente, né? Por quê? A gente, primeiro, por nós mesmos. Segundo, para a gente ficar mais fácil de conviver. E se a gente, de repente, convive com pessoas que não têm, né? Vamos colocar assim, essa mesma consciência que nós adquirimos,
através do estudo da doutrina espírita com a melhora íntima, com a reforma íntima. A gente tem dentro de nós ainda o homem velho. A tendência é que esse homem velho diminua a ação, né? Vai diminuir a ação, ele vai se perder no passado, que a gente falou que é uma mola propulsora. O presente é para a gente agir. E o futuro é para que a gente se torne ainda melhor do que hoje. Não é assim? A gente está nesse programa de reforma interior, né? De conscientização da necessidade de progresso. Então, é essa atitude que a gente vai tomar. Se a gente não consegue ir adiante, se a gente é colocado à prova a todo momento, e às vezes a gente realmente cai, natural, a gente levanta, respira, pede forças a Deus, a espiritualidade maior, e a gente segue adiante, confiante. Por quê? Estamos em prova. E o aluno em prova, o que, que acontece? Às vezes ele estuda. Ele pode sair bem lá no exame que ele vai fazer, mas às vezes ele não sai. E aí? Ah, ele vai repetir de ano, ele vai fazer uma prova, agora tem a dependência, né? De onde eu parei, vou tentar buscar, né? Eu queria colocar que se nós, de certa forma, tivermos uma dificuldade, né, em relação às questões que a gente enfrenta nesse momento, né? Estamos tentando colocar em prática, convivendo com pessoas difíceis, que a gente não desanime, né? Que a gente não pense que está sendo em vão a nossa prática, o nosso trabalho, o nosso envolvimento, a aplicação das lições que a gente tem, vamos dizer assim, amealhado durante todo esse período que nós estamos aqui. Sandra, obrigada. Aí o que, que acontece? A gente tem que continuar seguindo, né? A gente não pode se deter jamais. E dessa forma, a gente verdadeiramente, a gente vai estar contribuindo com o que Jesus nos coloca, né? Com as lições que ele nos coloca. Que a gente, assim, se coloque na posição, na postura de aprendizes e, acima de tudo, de executores do bem, aonde quer que a gente esteja, tá? E que se os outros não conseguem enxergar desta forma, que a gente continue fazendo a nossa parte. Eu acho que isso aí também para a gente é imprescindível, como, vamos dizer assim, aprendizado da página, aprendizado da lição de hoje. Que a gente continue o nosso caminhar, né? Assim como aquela musiquinha que a gente colocou no início, né? A gente não pode se deixar levar pelo que está acontecendo no mundo, né? A gente tem que se manter consciente da necessidade que o momento se faz, até mesmo em atenção ao que a espiritualidade nos coloca, né? Existe agora esse período de transição que é inegável, muitas pessoas estão sofrendo, né? Nós estamos num momento que está exigindo demais da gente, tá? Mas ao mesmo tempo nós temos outras oportunidades. Tá? A gente não está podendo sair de casa, mas de casa a gente também pode emanar a nossa positividade, emanar assim os nossos pensamentos positivos. A gente pode deixar para as pessoas o melhor de nós, da onde nós estamos, né? Porque a gente sabe o poder da prece e que a gente então possa colocar em prática a verdadeira caridade, que a gente possa fazer a prece pelo outro, que a gente possa mais uma vez, como Jesus se colocava na condição do outro, né? E é por isso somos todos doentes em potencial, né? Por conta das nossas mazelas espirituais. Então, nós estamos neste momento tendo oportunidade, né, de reparar aquilo que fizemos de mal no passado, agora, né? Mas que a gente não deixe que as questões do passado influenciem negativamente na nossa existência. E muitas vezes a gente vê isso acontecer, né? A pessoa às vezes fala assim: ah, eu não fui boa pessoa e não conseguirei ser, coisa e tal. Não!
Agora é pra gente, sabe, aquela questão assim, da gente se dedicar mais, da gente dar lá os nossos 110% nessa caminhada. Então, é agora, né? Como a tia Cida colocou ali, né? Deus à frente, pé na tábua verdadeiramente. A gente tem que ser firme dentro do conhecimento espírita, né? E a gente fazer essa análise sempre com assim, com orientação, com consciência de que se nós estamos aqui neste momento, nós assim necessitamos, né? E nós não somos vítimas, pelo contrário, né? A gente também tem que se colocar nessa condição, né? A gente tem que reagir. Nós não somos as vítimas, né? Principalmente, nós estamos aqui para trabalhar, né? Seja de casa, seja nas frentes de trabalho aí, que a gente sabe que são muitas, né? Mas nós temos que realizar o que há de melhor sempre. Então, essa é a lição que Jesus nos passou no Evangelho e que é muito bem retratado pelo nosso amigo, nosso irmão espiritual Lázaro, né? Então ele fala aqui que só para a gente fechar, né? Para a gente deixar aquela condição também, que tem muitas pessoas que se colocam naquela postura de orgulho, né? De, como se diz, nós estamos aqui orgulhosos, a pessoa tem que fazer o que eu estou mandando, porque aqui eu sou o chefe, eu sei mais que todo mundo, né? E a gente sabe que é para combater esse tipo de atitude, né? Que a gente fala lá no início, lembra? Que a gente colocou a respeito da violência, né? Da gente não reagir negativamente ante aos acontecimentos, ao contrário, né? A gente realmente se colocar naquela postura de humildade, né? De reconhecer as nossas dificuldades. E se a gente está nesse momento, é para a gente se tornar melhor. Então, que a gente deixe aquelas ideias negativas de violência, de confronto, né, de rixa, de confusão, porque ele fala muitas vezes essas pessoas sentem orgulho de se dizerem conflituosas e conflitadas. Mas o que, que acontece? Não há que dar atenção, né? Exatamente por quê? Porque são pessoas que ainda não alcançaram, não é, aquela consciência da necessidade da melhora. E, mais uma vez, a gente tem que usar a alteridade, a empatia com essas pessoas. Porque são pessoas que muitas vezes são infelizes, né? São muitas vezes detestadas, né? Porque não agem bem, não trazem aquela, vamos dizer assim, aquele acolhimento, aquele ambiente mais sadio, né? Geram, vamos dizer assim, ansiedades, geram dificuldades. E isso para a pessoa também é muito ruim, né? Então, para a gente fechar na noite de hoje, agradecendo profundamente o carinho de todos, né, que estiveram presentes, a paciência incrível que todos tiveram comigo na noite de hoje, porque realmente é o que eu estou falando, né, a gente está com diversas dificuldades aqui, que eu não estou entendendo, né, porque a gente já usa o computador para poder falar em outros sites alguma coisa, mas deu um probleminha aí e a gente sabe que nada é por acaso, né, dentro do que a gente estuda na doutrina espírita, a gente tem essa consciência, tá? Isso aí é para trabalhar o quê? A paciência, não é? A tolerância, a nossa resignação ante as dificuldades que se colocam à nossa frente, tá? Então, graças a Deus, eu acho que todos aqui tivemos uma nota, um ponto positivo aí na nossa caderneta, porque a gente pode depois resgatar, né? Na nossa, vamos dizer assim, na nossa conta final, né? Da encarnação. Porque eu lembro que tem um livro o livro Cartas e Crônicas, tem uma lá, contabilidade, eu acho que tem, esse texto chama contabilidade, né? Que tem um irmão nosso que desencarna e ele começa, olha, a gente vai se colocar naquela postura ali de contabilidade, né? Vamos, o que, que eu fiz de bom,
Quantas vezes eu me aborreci com o vizinho? Quantas vezes eu me aborreci com o meu cachorro? Quantas vezes eu não fui legal no trânsito? Aí ali tá pra gente. Tivemos paciência, tolerância, e é isso aí que importa. Então, eu espero que eu tenha contribuído, né, com cada um dentro, vamos dizer assim, do aprendizado, da boa vontade e, acima de tudo, do momento de cada um que esteve aqui presente na noite de hoje, né? Que recebam as minhas melhores vibrações, o meu carinho, que a gente possa se reencontrar outras vezes. Tá, Anne? A gente entra mais cedo para a gente testar toda a aparelhagem para poder realmente correr tudo certo, tá? É com profunda gratidão, mais uma vez, que eu peço ao nosso Pai Criador de amor e misericórdia, que nos revista de coragem, né, para que a gente possa agir sempre, né, com muita propriedade, em amor, né, e seguidores do Cristo que somos, tá? Então a gente deseja para vocês uma boa noite, que Jesus nos ampare, nos fortaleça, né? Que Jesus proteja a nossa família, os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, de estudo, a nossa vida inteira, tá? Que Jesus esteja conosco, que a espiritualidade amiga possa sempre nos intuir ao melhor aquilo que nós estamos fazendo, tá? E acredito que eu devo fazer a prece também, né, Anne? Eu fiz a prece inicial, então a gente tem que fechar com a prece final. E eu gostaria de convidar a todos, nesse momento, que a gente possa vibrar positivamente, vibrar carinhosamente, unir e retirar do nosso coração os nossos melhores sentimentos, tá? Para todas aquelas pessoas que neste momento a gente sabe que estão necessitadas, né, de carinho, de atenção, estão isoladas por conta dessa pandemia, né, que de repente estão nos hospitais, que está aqui perto, que possam ser amparados, nossos amigos, aquelas pessoas que nos são caras, que estão encarnados, aqueles que já desencarnaram, que também nos são caros, nossos amigos, que a gente possa reunir o nosso pensamento em intenção a todos estes e em agradecimento à noite de hoje, tá? Então, exatamente, Anne tirou aqui das minhas, assim, a minha intenção, né, que a gente possa vibrar pela humanidade inteira, por todo o nosso país, por todo o nosso mundo, né, e pelo universo também, que Deus utilize essas nossas vibrações. Então, a gente convida a todos para que, mais uma vez, a gente possa se colocar em uma posição confortável, que a gente possa fechar os olhos se a gente achar necessário. E ao fecharmos os nossos olhos, que a gente possa abrir as janelas e os olhos da nossa alma. Que neste momento possamos, em união de pensamentos e intenções, as melhores possíveis, que nós possamos externar para a espiritualidade, transformar em remédios, em cura, tudo o que nós temos de melhor no nosso coração, nas nossas vibrações. Que os amigos da espiritualidade possam envolver a cada um de nós, possam trazer a paz, possam nos trazer a tranquilidade, a razão, a fé e, acima de tudo, a consciência de que nós não estamos sós. Pedimos a Jesus, o nosso irmão amado, aquele amigo incansável de todas as nossas horas, que possa, neste momento, abrandar as nossas dores, as dores da humanidade. Que Deus, através de sua infinita sabedoria, infinito amor e misericórdia, possa cobrir a nossa terra com as suas bênçãos de amor, cura, consciência e, acima de tudo, de muito trabalho e muito progresso. Que possamos, mais uma vez,
contar com o amor de Jesus e que esse amor nos transforme, que esse amor verdadeiramente brote em nosso coração, que possamos nos tornar seres mais conscientes, bondosos, caridosos e, acima de tudo, cooperadores da nossa paz interior e de toda a paz para o mundo. Te agradecemos, Pai amado, Jesus querido, amigos da espiritualidade, mentores de todas as casas que se reúnem conosco na noite de hoje. Agradecemos profundamente a oportunidade deste encontro e do trabalho. Graças a Deus. Amigos, muito obrigada por tudo. Gratidão profunda. E que Deus esteja sempre em nossos corações. Um forte abraço a todos. E se Deus quiser, nós vamos nos encontrar em breve. Melhores, revestidos com ainda mais coragem e, acima de tudo, transformados pelo amor de Jesus. Fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo, tá? Um beijo em cada coração aqui.